Oi, muita graça e paz, Multiforme Graça de Deus é o canal, não esqueçam disso, tá bom, gente? Se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo, amém? Muita graça e paz. Antecipadamente, eu quero pedir desculpa, né, para as pessoas, para alguns irmãos, ou não sei, a maioria, né? Eu quero pedir perdão aí, desculpas, por conta por causa dessa linha de entendimento que eu tenho, tá, gente? Eu respeito a de vocês. E eu queria muito que vocês respeitassem a minha, por favor, tá? Talvez eu exagero, bom, não sei. Vou falar um pouquinho aqui sobre Mateus, o livro histórico de São Mateus, 27, 52 e 53. Veja só. Lá no 52, a Bíblia diz que muitos corpos saíram dos sepulcros. Muitos corpos. O 53 diz: depois entraram na cidade. Aí eu pergunto: será que não foi figura de linguagem, já que o livro foi mexido 400 mil vezes, né? 400 mil vezes. Será que não houve alteração neste livro? Não é? Por que eu digo isso? Porque como é que pode, não é, um espírito ficar retido em uma cova, em um buraco, em uma sepultura, não é? É isso que eu peço desculpas porque muitas pessoas estão, né, nessa mesma linha de entendimento. Bom, primeiro que os filhos já foram escolhidos, está escrito isso lá em Efésios 1:4. Segundo o Tessalonicenses 13, também está dizendo que antes de tudo já fomos escolhidos, eles e nós. Segundo Timóteo 1:9 também está dizendo que fomos escolhidos, eleitos antes de tudo. Antes de existir qualquer coisa. Certo? Muito bom, certo. Veja só. Qual é o meu entendimento em relação a esses versículos? Esse aqui, ó. Corpo, sepulcro, o corpo. Sepulcro, o corpo. E este corpo guardava, não é? Guardava uma mente escolhida. Mas, apesar de ser escolhida, contaminada com a lei de Moisés. Veja, quando morreu Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo. E o que era o véu? A submissão à lei de Moisés, não é? A qual foi demolida com a morte de Jesus na cruz. Aí as mentes contaminadas foram curadas, resgatadas das práticas da lei de Moisés. E o sepulcro? Mas que sepulcro? O sepulcro é o corpo que guardava esta mente, a mente dele lá, que era escolhida, entendeu? Foram limpas, como? Veja. Jesus falou uma certa vez, lá no livro de São Mateus mesmo, chamou os escribas, fariseus, hipócritas, chamou eles de hipócritas. E chamou de quê? São semelhantes a sepulcro caiados. Por quê? Porque a mente deles estava totalmente suja. Mesmo sendo filho, mas estava suja. Com mentiras. Certo? Lindo por fora, mas dentro ossos e toda imundícia. Essas imundícia era exatamente o que estava lá em São Mateus 27, 52 e 53. Estava na mente daquele povo, daqueles filhos, melhor dizendo, daqueles filhos. Aí quando Jesus morreu, o que aconteceu quando Jesus morreu? O que foi que aconteceu quando Jesus morreu? O véu se rasgou de cima a baixo. E esse véu era o quê? A submissão à lei de Moisés e aquelas mentes dos filhos de Deus. Estava tudo contaminado e presa àquela lei. É assim que tu pensa, da Silva? É assim que eu penso. O sepulcro era o corpo. Entendeu? O corpo que guardava a mente escolhida por Deus. Vocês entenderam? Sem desfazer da linha de entendimento de ninguém. A minha é essa. Agora, se alguém tem uma explicação mais profunda em relação a esse assunto, eu vou querer receber. Mas vou sim, porque eu quero aprender. Veja só.
As imundícias lá de São Mateus foi exatamente o que estava na mente daqueles filhos de Deus. Quando Jesus morreu, que o véu se rasgou de cima a baixo, o véu era submissão à lei de Moisés. Quando Jesus morreu, acabou. Ele foi resgatada, certo? O que é que foi? Foi resgatada a mente. A mente daquelas pessoas foram resgatadas. Saíram do buraco negro, saíram da mentira, a mente foi iluminada, foi resgatada das obras da lei de Moisés que eles praticavam, foi resgatada esta mente. Na minha linha de entendimento, não saiu ninguém do sepulcro. Eles estavam mortos, sim, mas mortos por quê? Porque a mente deles estava totalmente contaminada, cauterizada. E após a morte de Cristo, foi ressuscitada aquelas mentes daqueles sepulcros, o qual eram os corpos deles, sepulcro caiado. É exatamente o que se refere, está se referindo lá a São Mateus 23, não é? Que Jesus chamou aqueles mestres lá, tudinho lá de sepulcro caiado, porque a mente dele estava contaminada com coisas ruins, coisas podres, enganosas, mentirosas, fazendo as pessoas de escravos. Uma lei de condenação e morte que estava cravada dentro da mente dos filhos de Deus. E aí, quando Jesus morreu, acabou com tudo isso, aquelas mentes foi resgatada. Não que o corpo morreu. O corpo não morreu, ela foi resgatada da escuridão para a luz. Escuridão, luz. Vocês entenderam? Então o sepulcro era lá a mente deles contaminadas. Aí foram resgatadas, se salvaram, não é? Com a morte de Cristo na cruz. Certo? O sepulcro é o corpo. Porque, sabe, eu não vou entender nunca como é que um corpo vai ser enterrado com o espírito, porque o espírito dentro de um buraco, gente, não. Isso é incompreensível. É incompreensível, sinceramente. Mas se alguém tem esse entendimento, é incompreensível para mim. Para vocês, não sei, vivi, irmãos, eu não sei, mas para mim é incompreensível. Um espírito, um ar, um vento ser colocado num buraco e ficar lá junto com o corpo. Um corpo que vai apodrecer, com certeza já estavam podres, se realmente tivesse sido o corpo. Mas o corpo nunca morreram lá, não. Naquela hora que foi falado, que está escrito que Jesus morreu e o véu se abriu, rasgou de cima a baixo e houve um terremoto e os mortos saíram. Os mortos, as mentes foram ressuscitadas e houve esse terremoto por conta da morte de Cristo. Sim, tudo bem, concordo. Agora, as mentes foram resgatadas e não o corpo saiu. A Bíblia diz que o corpo saiu dos sepulcros. O corpo espiritual saiu do sepulcro. O corpo espiritual daqueles filhos de Deus saiu de dentro, não é? Da escuridão. O corpo, não foi só um, foi eles, os corpos. Os corpos, quer dizer, o corpo espiritual. Os corpos, porque muitos corpos espirituais, muitos corpos espiritual. Aí junto os corpos, a igreja, os corpos. Que a glória seja dada ao Senhor. Amém. Que a graça e a paz esteja com todos. Que me desculpem. Que em nome de Jesus ressuscitado, me desculpe. Em nome desse Deus maravilhoso. Tá, gente? Por favor, me desculpem. Muita graça e paz. Canal Multiforme Graça de Deus é o canal. Se inscrevam e comentem, por favor. Obrigado.